Então, eu selecionei esse tema aqui, mas, na realidade, eu queria também mais conversar com vocês, não só falar, alguma coisa de conteúdo, assim, para ensinar o que é o... Não vai ser uma fala desse tipo. Então, eu vou pondo ideias para vocês, e vocês fiquem bem à vontade para interromper, para perguntar, levantar a mão, fazer uma pergunta, mesmo que você achar que a pergunta é boba. É dessas perguntas que a gente gosta mais, porque são as perguntas inocentes e aparentemente bobas é que, às vezes, viram grandes descobertas ou grandes discussões. Então, não se acanhe, pode perguntar. Mas também, se não quiser perguntar e ficar só pensando, tá bom também, mas seria legal que vocês conversassem com a gente. Se eu souber, ótimo. Se eu não souber, eu vou falar, opa, eu vou procurar isso, quem sabe, uma outra ocasião eu posso responder. Então, o que é ser um cientista? O que eu acho que deve ser? Você também pode colaborar. Você fala, mas eu acho que cientista é aquela outra coisa, tá bom? Vamos ficar livre assim. Então, para tentar responder a pergunta, lá, cientista é aquele indivíduo que procura gerar um conhecimento novo acerca da natureza. Então, é como artista, né? Tem vários tipos de artistas. Vamos pegar o artista plástico, aquele que faz pinturas. Ele busca, pela sensibilidade dele, retratar aquilo que ele vê, a natureza. Uma das formas de expressão. O cientista, ele também vai procurar interpretar a natureza nas suas diferentes facetas, né? Desde o micro, do invisível, desde o átomo, a biosfera, né? Nós fazemos parte, o mundo vivo, os planetas, o universo, a física, a química. Então, as diferentes facetas do universo, o cientista vai reinterpretar aquilo que ele mais se interessa e tentar gerar conhecimento novo. Conhecimento novo. Porque aquilo que está escrito já, nós precisamos estudar o que já está escrito, já está registrado, ver o que está faltando, a gente contribuir e tentar fazer experimentos, observações. Então, é gerar conhecimento novo. Mas, para isso, o cientista utiliza um método, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido aqui, explicações, a professora Marisa já deve ter falado, alguém já deve ter falado aqui do famoso método científico. Não é? Nós temos um método a seguir para normatizar as observações, baseado na observação ou na experimentação. Uma coisa complementa a outra. Também a experimentação, os experimentos científicos, a gente realiza observando o resultado. Então, a observação ela é muito importante, sempre, ela vai estar sempre presente na atividade do cientista, né? Então, a ciência procura aumentar o conhecimento humano por meio de uma atividade que nós chamamos de pesquisa científica. Então, o cientista é aquele indivíduo que está realizando sempre uma pesquisa científica. Certo? Bom, aqui eu só coloquei aqui para dar uma ilustrada. O Brasil tem muitos cientistas importantes. Eu coloquei aqui a foto de alguns, quero dizer alguns, porque quando a gente tenta fazer uma coisa dessa, já está cometendo assim, um esquecimento de muita gente boa, muito cientista. Mas aqui tem só alguns, né? Então, lá no início do século XX, Adolfo Lutz, na área de microbiologia, Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz. Né? Oswaldo Cruz ele foi um grande sanitarista que foi, quando jovem, depois de formado, ele foi fazer um estágio na França, no Instituto Pasteur, na área de microbiologia, e fez o seu estágio lá, retornou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que naquela época tinha problema do mosquito.
Naquela época tinha problema. Você vê que não acabou esse problema ainda, né? Tinha problema com mosquito, malária. E o governo brasileiro escreveu para o Instituto Pasteur pedindo um sanitarista para vir para o Rio de Janeiro para tentar resolver o problema do mosquito. E eles responderam que não precisava mandar um cientista francês, porque havia tido um brasileiro que havia feito um estágio e já estava de volta para o Rio de Janeiro. Então, vocês têm aí no Brasil uma pessoa promissora que poderia ocupar esse cargo. E esse cara foi o Oswaldo Cruz, que fez tentou fazer uma obra lá de sanitarismo no Rio de Janeiro, né? Tem o Instituto Oswaldo Cruz, que é uma instituição muito importante na área de pesquisa biológica, né? César Lattes, que foi um físico que trabalhou com raios cósmicos. Então, são pessoas assim. Milton Santos, na área de geografia, muito importante na área da geografia do Brasil. Carlos Chagas, esse indivíduo aqui, eu acho assim um grande exemplo de cientista mundial. Por quê? Vocês lembram quem foi Carlos Chagas? O que ele fez? A doença de Chagas, que leva o nome dele. Então, esse médico e biólogo, né, ele saiu para o interior de Minas, o estado de Minas Gerais, aqui vizinho nosso, e ele descreveu, não houve na história da medicina uma pessoa que fizesse a descoberta de uma doença. Quer dizer, a doença já existia, mas ela não estava descrita na medicina. Os médicos não conheciam uma determinada manifestação patológica, uma doença que as pessoas tinham no meio rural, principalmente, porque o Brasil, naquela época, era essencialmente rural, mas não estava descrito na ciência ainda. Então, ele descreveu a doença, ele descobriu que era um micróbio que provocava essa doença, que é um protozoário, né? Lembra o nome do protozoário que provoca a doença de Chagas? Que é o Trypanosoma cruzi. Ele descreveu o micróbio que provoca a doença e deu homenagem à espécie, esse cruzi, Trypanosoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, coloco o I depois do Z aqui para transformar a palavra em latim, né? Porque o nome das espécies na biologia são nomes latinizados, então coloco o I para ficar como o latim. Então, é em homenagem ao Oswaldo Cruz. Descobriu o micróbio e como esse micróbio, esse protozoário, é transmitido. Ele descobriu o inseto que transmite a doença, a doença de Chagas, que depois recebeu o nome dele. Então, ele fez, e como se transmite, entendeu? Então, ele fez todo o ciclo. Isso aí, na história da medicina, eu não sei, meu conhecimento é limitado, não sei se tem algum exemplo de algum cientista que fez toda essa descoberta. Você tem as doenças infecciosas, você tem lá quem descobriu o micróbio, depois um outro descobriu como se transmite, o outro descobre como trata. O Carlos Chagas fez tudo. Então, hoje, para um cientista dessa área realizar um feito como esse homem aqui fez, está impossível. Está impossível, é muito difícil. Pode ser, mas está muito difícil. E o José Leite Lopes, que foi um físico teórico. Então, e esse aqui é óbvio que é uma lista assim, super incompleta, né? Felizmente, o Brasil tem grandes cientistas, e todo esse pessoal aqui trabalhou numa fase em que o Brasil estava muito mais difícil do que nós estamos hoje. Então, mostrando que, mesmo diante das dificuldades, das épocas de crise, é possível, sim, fazer um bom trabalho. Seja um trabalho científico, artístico, literário, é possível fazer. Dá mais trabalho? Dá, deve dar, dá. Mas é possível fazer. Bom, mas para ser um cientista, o que tem que ter dentro das pessoas? E isso todo mundo tem, mas às vezes não sabe.
é a curiosidade pela natureza. Você tem que ficar curioso, tem que... Como que é a curiosidade? Eu, quando era na idade de vocês, até mais jovem, mais criança mesmo, eu gostava de ver a semente em germinação. Quando a semente estava germinando, aquilo em mim despertava uma coisa na cabeça. Eu plantava, como a professora falou lá do algodão. Aquilo ali era, põe a sementinha no algodão, mas só de ver a semente brotar, levantar, ou feijão, principalmente feijão, milho, que dá para fazer isso bonitinho, isso aí provocava uma coisa na minha cabeça que que dura até hoje. Então, é uma curiosidade. Ah, mas eu não me interesso por semente em germinação. Ah, eu gosto mais de raios e trovões. Quando aparece raio, minha cabeça fica que nem acontece isso aqui. Que ótimo! Que ótimo. Ah, eu gosto de plantas carnívoras. Ou eu gosto de química. Ou eu gosto de planetas, animais, insetos, rochas. Gosto de matemática. Gosto de física. Então, isso é a curiosidade. E, às vezes, a gente tem, ou com certeza todo ser humano tem curiosidade, sem dúvida, mas nós não sabemos que aquilo que você está sentindo se chama curiosidade. E ela pode ser orientada para uma atividade que nós estamos aqui para isso, que é uma atividade científica. Basta você cair, ou se encontrar num ambiente favorável, como esse que a professora Marisa e vocês da comissão organizadora estão proporcionando aqui para vocês, jovens, já um ambiente favorável para isso. Colocar em contato com cientistas profissionais, visitar os laboratórios, isso que eu estou falando que é o ambiente favorável. Então, existe pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, que lidam com a curiosidade. Que bom, que ótimo. Que ótimo. E vocês sabiam que pagam para a gente fazer isso? A gente chega no fim do mês, ganha um valor lá para fazer isso aí durante o mês. Ganha para plantar as plantinhas, entre aspas, se for o caso desse tipo de cientista. Ganha para fazer isso que eu estou fazendo, dar aula, conversar. Chega no fim do mês, cai lá um valorzinho para você comprar sua roupa, para você comprar sua comida no supermercado, para você se locomover, que chama salário. E tem instituição para isso. Onde são as instituições para isso? Vai aparecer aí. Então, no Brasil, principalmente são as universidades. Onde estão os cientistas no Brasil? A maior parte deles estão dentro das universidades, dando aula e fazendo a tal da pesquisa científica que eu projetei ali para vocês o nome. Né? Tem os institutos de pesquisa também, que aí é o pesquisador, tanto do Estado, como tem iniciativas privadas, particular, não é privada, quer dizer, o particular, que mantém institutos de pesquisa também. Né? Hospitais, empresas particulares que mantêm pesquisadores científicos, porque eles se interessam por as descobertas que aquele pesquisador vai fazer, para virar algum produto comercializável de bem para a sociedade. Né? Bom, aí você tomou conhecimento desse tipo de coisa, falou, então tá, eu quero ser um cientista ou uma cientista. Certo? Aí decidi, finalmente eu acho que eu vou ser cientista. Então, o que eu devo fazer? Se houver essa decisão. A gente gostaria que todo mundo aqui, eu gostaria que todo mundo aqui tivesse esse tipo de... Pronto, eu quero ser um cientista. O que eu devo fazer agora? E agora? Então, vamos lá. Você tem que estudar bastante. Tem que gostar de estudar. Não tem jeito. Aí não vai ter jeito. Você tem que organizar
o conhecimento, porque senão fica muito... A gente pode, o cientista, aquele que gosta de fazer a pesquisa, a ciência, ele vai, sem dúvida, ser um indivíduo que se chama autodidata. Isso aí vai ser mesmo, estudar por você mesmo. Pegar os livros, estudar. Mas, se a gente ficar somente no autodidata, nós vamos ter muitas lacunas. A gente vai estudar muito aquilo que a gente gosta, e aquilo que a gente não gosta, que tem que saber também, a gente não vai querer, é óbvio. Isso aí eu não quero, não vou estudar. Por isso que existe uma coisa que se chama escola, chama faculdade, que a gente tem que fazer os cursos e passar nessas provas. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Tenta-se fazer, mas acaba não tendo. Então, nós temos que ter uma educação formal, né? E aí estudar o que a literatura específica traz. Tem que estar sempre em contato com as bibliotecas de universidade ou centros de pesquisa. Eu comecei numa época que biblioteca era biblioteca mesmo, física. Aqui no campus tem a biblioteca com os livros e as revistas científicas, onde são publicados os trabalhos que os cientistas descobrem. Tem a publicação. A gente ia lá na biblioteca e lia o trabalho impresso no papel. Hoje, existem essas bibliotecas? Sim, sem dúvida, mas o conhecimento chega muito mais fácil através da internet. Você tem um banco de dados aqui, que a sede dele é nos Estados Unidos, que é o PubMed, né? Você da sua casa, e é grátis, você digita PubMed lá no Google, você entra no site desse PubMed, e ali você coloca uma coisinha que chama palavra-chave. Você sabe o que é palavra-chave? É uma palavrinha que resume o assunto que você quer fazer o levantamento bibliográfico. Por exemplo, doença de Chagas. Tem muita coisa que se conhece sobre a doença de Chagas hoje. Mas tem uma palavrinha que você coloca lá na janelinha do PubMed, tem que ser tudo no inglês. É outra coisa que depois vai aparecer aqui. Ó, Chagas disease. Aí ele te dá lá. Tem 1000 trabalhos de Chagas disease. Ah, mas tem muita coisa. Eu só queria saber assim, Chagas disease no homem. Então você põe Chagas disease and human. Aí vai reduzir, você vai ver que vai reduzir. Então, quer dizer, hoje em dia é muito fácil você adquirir o conhecimento, aí baixando os trabalhos das revistas científicas. A CAPES é um órgão do governo federal que ela, ainda nessa situação de crise aqui que se fala no Brasil, que nós estamos realmente nessa situação, uma crise política com reflexo econômico, mas mesmo assim, até o momento, a CAPES está bancando a assinatura das principais revistas científicas do mundo. Isso é às vezes a gente vai para outros países, visitar outros cientistas, e eles não têm esse recurso. Quando a gente, às vezes vem gente do exterior para cá, senta lá na nossa mesa e você baixa os trabalhos grátis aqui dos computadores da USP ou outros computadores de universidades públicas, porque a CAPES assina essas revistas e fica um dinheirão para isso. Todo ano tem que pagar um dinheirão, não sei quanto é, mas deve ser muito dinheiro. Para quê? Para facilitar o trabalho do cientista, porque senão nós ficamos isolados no mundo. Como é que você vai saber o que os outros estão fazendo nos outros países? Não pode, nós temos que ter... Então, essa instituição paga. Assinar aqui, como eu já estou falando, existem centenas de revistas científicas em todo o mundo. Para isso, isso aqui é uma coisa que eu passo para vocês. É essencial aprendermos o idioma adotado pelos cientistas, o inglês. Quer gostemos ou não, nós vamos ter que aprender o inglês.
Você pode aprender outro idioma também. Isso não. Eu falo o português, minha língua materna, o francês e o inglês. O inglês não pode faltar. Porque nós estamos no Brasil fazendo uma pesquisa científica, descobrir alguma coisa que é do Brasil, mas eu vou publicar, contar para os meus colegas do mundo que eu descobri. Qual eu vou publicar no português? Não vou publicar no português, eu vou publicar no inglês. Porque assim, o alemão vai poder ler, o japonês vai poder ler, o russo vai poder... Porque se cada um fosse publicar na sua língua materna, quantos idiomas nós iríamos ter que aprender? Fica difícil, né? Então, por uma razão histórica, por que foi o inglês? Por uma razão histórica, o inglês acabou dominando por causa do comércio, e aí ficou a linguagem do comércio, né? E entrou na linguagem científica. Antes era o francês e o espanhol também. Mas isso foi mudando, e hoje quase que exclusivamente é o inglês. Então, não tem jeito, gente, nós temos que aprender inglês, né? Cientistas dos diferentes países se comunicam verbalmente e publicam seus trabalhos em inglês. Então, não tem jeito. Elaborar uma pergunta científica. Então, você está com a curiosidade, lá por algum aspecto da ciência, você tem que fazer uma pergunta, né? Por exemplo de algumas grandes perguntas que os cientistas fazem. Como a vida na Terra começou? Isso aí é uma grande pergunta, né? A gente não sabe direito ainda como que surgiram os seres vivos. Existem grandes resultados sobre isso, né? Mostrando como que ocorreu o surgimento da vida e a evolução biológica, sem dúvida, mas ainda é uma questão. Como as placas tectônicas se movem, sabe? Os continentes, né, na realidade, estão assentados. Desculpa, eu não sou geólogo, posso falar alguma bobagem aqui, mas estão assentados em cima das placas tectônicas na Terra. E essas placas se movem. Ao longo dos milhões e milhões de anos, os continentes se afastam e se aproximam. Então, é uma grande pergunta aqui. Ou outra, o que faz os animais migrar? Vocês já viram aqueles pássaros que migram? O que acende nessa bicharada? Porque uma hora eles pegam e começam tudo junto voar para um determinado lugar, né? Peixes que sobem o rio e vão parar no lugar que eles nasceram. Então, são perguntas que ainda não se sabe direito. O que nos faz humanos? Como que ocorreu toda essa evolução, né, dos primatas até chegar no primata humano? O que foi acontecendo, né? Existe vida fora do planeta Terra? Então, são grandes perguntas que ainda ninguém tem uma resposta totalmente definitiva. Tem muita gente trabalhando em cima disso. Existem perguntas menos abrangentes. Você fala, nossa, mas eu não estou preocupado com coisas desse tipo. Eu estou preocupado, vamos dizer, quais são as espécies de peixes do lago do campus da USP de Ribeirão Preto? Vocês já foram aqui passearam aqui no campus? Aqueles que foram no meu laboratório, que é do outro, vocês passam numa ponte que tem um lago lá, que o campus tem um lago grande. E, às vezes, tem cientistas pesquisando ali. Né? Muitos deles ali da biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eles usam aquele lago aqui do campus para fazer as suas pesquisas, levantamentos das espécies de peixes, por exemplo. É uma pergunta científica? Sim, é menos abrangente do que essa, mas é uma pergunta que você pode trabalhar. Ou, o vírus Zika provoca microcefalia? Ela é menos abrangente, essa pergunta, do que como a vida na Terra começou. Porque é um problema específico do vírus Zika e da microcefalia. Você consegue entender? Né? A vida na Terra, os cientistas se preocupassem como surgiu a vida na Terra, é uma pergunta assim, muito abrangente. Né? Quer dizer assim, o início da vida de todos os seres vivos.
E essa pergunta aqui, o vírus Zika provoca microcefalia? Já é alguma coisa mais específica do vírus Zika. Mas é uma pergunta científica, sem dúvida. Não é? Outro tipo de pergunta. Bactérias intestinais são nocivas ou trazem algum benefício? É a mesma coisa aqui do vírus Zika. Mas é uma pergunta importante também. Entendeu? Então, o importante é fazer a pergunta. Você tem uma pergunta para ser respondida. Tá certo? Então, para você não se interessou por ciência, vou trabalhar com você, eu fiz a minha pergunta científica, uma daquelas perguntas lá. Aí, o que a gente tem que fazer? Felizmente, existiram cientistas do passado, aqui estão 3 deles, 3 cientistas famosos do passado, né, que eles sistematizaram a maneira com que o cientista deve trabalhar, que a gente chama de método científico, baseado na observação, definição do problema. O que é a definição do problema? Aquilo que eu estava falando para vocês. Eu vou fazer uma pergunta mais abrangente ou mais específica, né? Então, eu defino, eu tenho que ter um problema claro para ser focado. Eu vou recolher os dados pela observação minuciosa, medidas precisas que eu vou fazer. Então, o cientista está sempre observando. Se ele vai observar as bactérias, ele vai usar instrumentos para observar. Então, o microscópio vai fazer fotos dessa bactéria, dependendo do experimento que ele está conduzindo. Ou medir medidas precisas aqui da distância entre os continentes. Sei lá, ele vai usar os instrumentos para isso, né? Aí ele vai fazer uma hipótese do trabalho. Depois eu vou contar para vocês o que é a hipótese de um trabalho. Realização de experiências controladas para testar a hipótese que o cientista formulou. Aí vem a análise dos resultados. Aqui são necessários, em muitos casos, os testes estatísticos. Então, outra coisa que não tem como fugir, assim como não tem como fugir do inglês, é fugir da tal da estatística. Não tem como. Gostando ou não, nós temos que comparar as coisas. Então, você está fazendo um experimento, sempre tem o controle experimental. O cientista vai testar se a bactéria é nociva. Ela provoca uma doença. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um grupo de camundongos de laboratório e vai chamar de grupo controle. E ele vai injetar nesse grupo controle uma solução salina, sal, água e sal, esterilizada, sem bactéria. Dá uma injeção lá no camundongo, em 10 camundongos. E em outros 10 camundongos da mesma raça, da mesma linhagem daquele outro, para não ter uma variável, né? Ele vai injetar a água com sal, a solução salina, mas com a bactéria que ele quer testar. Injeta no camundongo e vai observar, vai fazer medidas a partir daquele momento, várias coisas. Estado do... Oi, pode perguntar. A quantidade que ele vai poluir no caso dessa solução vai ser... Como é que ele descobre? A quantidade que ele vai injetar? Então, aí vai depender, se é um camundongo, é lógico que você não vai ter... Ele tem a noção do que ele está fazendo. Então, o camundongo é um ratinho, né, pequenininho, que pesa ali 20 gramas. Então, é óbvio que o volume que nós vamos trabalhar com esses camundongos está na faixa, assim, de 1/10 de 1 ml. Então, é uma gotinha que coloca dentro de uma seringa, daquele tipo de seringa de insulina, e você vai trabalhar com o camundongo, injetar no camundongo
volumes que ele suporta. Você não vai injetar no camundongo 1 litro de solução, que não tem como, o bicho vai explodir. Então, entendeu? Então tem que conhecer, inclusive, a espécie cobaia que ele vai, se for o caso. Você entendeu? Então ele vai injetar no grupo experimental a solução salina com as bactérias e vai comparar o grupo controle com o grupo experimental. Só que como que ele faz a interpretação? Ele não vai contar assim, o grupo controle ficou bem, comeu, bebeu, dormiu. Não. E o experimental ficou com febre, ficou prostrado, caído num canto da caixinha. Ele não vai fazer assim. Ele vai medir tudo desses camundongos. O quanto ele comeu, o quanto ele fez xixi, a urina, a febre do camundongo. Então, essas medidas e a comparação entre os dois grupos, o experimental e o controle, tem que ter um negócio que chama estatística, que vocês vão ter para frente aí com o passar dos anos da escolaridade de vocês. Né? Interpretar os resultados e tirar conclusões, o que serve para a formulação de novas hipóteses, se for o caso. E aí publica os resultados. Monografias são as teses em revistas científicas. Certo? O que é a hipótese? Está falando em hipótese? O que é isso aí? Alguém já viu falar em hipótese, essa palavra? Geralmente... Oi. Se não der, ela está perguntando se, no caso do camundongo, não der certo o experimento. Sim. O cientista, então, ele tem que ter essa noção. Não deu certo o experimento. Aí ele vai perguntar, será que foi a espécie que eu utilizei como cobaia que não é uma boa espécie para eu testar essa minha hipótese? Qual que é a minha hipótese? Essa bactéria que eu isolei lá do lago do campus da USP de Ribeirão Preto pode ser patogênica, quer dizer, provocar doença. Como que eu vou fazer isso? Como não pode fazer em seres humanos, porque tem uma coisa chamada ética, a gente usa os coitadinhos dos animais. Mas, enfim, é outro assunto que a gente pode... Mas pode não ser a espécie melhor. Então, qual espécie? Então, pode ser o rato. Pode ser a cobaia. Pode ser o coelho. Isso que você perguntou faz todo sentido, sem dúvida. E o cientista, ele enfrenta esse tipo de dificuldade todos os dias. Pode não ser. Então, o que tem que fazer? Desistir? Não, ele vai testar em outra espécie, ele vai testar no rato, ele vai testar no coelho, na cobaia, até ele ter a reprodução da doença que ele acha que devia ter. Então, por exemplo, a doença de Chagas, que é provocada pelo Trypanosoma cruzi. O camundonguinho de laboratório, ele desenvolve a doença de Chagas. Então, se você injeta no camundongo um pouquinho do Trypanosoma cruzi, ele vai desenvolver a doença de Chagas como no homem. Então, a gente fala, é um modelo experimental para estudar a doença de Chagas. Agora, tem doença que o camundongo não pega. Então, por exemplo, a AIDS, né? A AIDS é provocada por um vírus, o HIV. Se eu injetar o HIV no camundongo, não acontece nada. Sabia dessa? Ele não desenvolve a AIDS. É isso que a colega está perguntando. Então, uma das grandes dificuldades dos cientistas estudarem, por exemplo, uma vacina contra a AIDS, contra o vírus da AIDS, é porque não tem um modelo animal, um modelo experimental. Então, é uma dificuldade, sim. Tá bom? Isso. Exatamente. Exatamente. Porque é isso que a professora Marisa está lembrando. Porque esse assunto que nós estamos falando agora seria, por exemplo, qual o interesse? Interesse médico, desenvolver uma vacina, um medicamento, uma coisa. Para quê? Para controlar a doença humana. Então, eu estou fazendo toda a minha pesquisa no camundongo.
Mas aí vem o outro cientista e pergunta, não, mas está muito bem seu trabalho, está muito bem medido, a estatística está perfeita, tudo, mas será que isso é válido para o homem? Aí que é como diz, a porca torce o rabo, né? Oi, vamos ver. Por que alguns animais não pegam a doença e as pessoas pegam? Olha, como você chama? Tawane. A Tawane fez uma pergunta de cientista. É uma pergunta que eu fico assim, eu não sei nem como responder essa pergunta para você. Por quê? Porque é um exemplo daquelas perguntas que eu falei para vocês. Tá vendo como surge pergunta? É só a gente instigar que vai surgindo essa. Por que certos animais não desenvolvem a doença e o homem desenvolve ou vice-versa? Então, o que nós vamos ter que fazer? Então, vamos dar exemplo lá do vírus da AIDS. Eu disse para você, se eu pegar o vírus da AIDS e injetar no camundonguinho de laboratório, ele não desenvolve a doença. Então, o que tem que fazer? E se eu pegar células humanas e colocar o vírus da AIDS nelas, esse vírus vai entrar na célula humana. Mas não entra na célula do camundongo. O que será que está acontecendo? Então, o cientista, o que ele vai fazer? Como é que entra o vírus na célula? Ele entra pela membrana da célula. Então, lá na membrana da célula, vai ter uma porta de entrada para o vírus, que o cientista chama de receptor do vírus. Aí ele vai comparar se na célula do camundongo não existe esse receptor do vírus, essa portinha de entrada do vírus. Aí ele vai descobrir que não existe. Ou, se existe, é uma portinha, entre aspas, é um receptor diferente. A mesma coisa, as nossas portas das salas são de um formato retangular ou quadrado. Tá certo? Nós passamos através dessa porta, porque, primeiro, que nós somos menores do que a porta. Mas vamos supor que tivesse uma porta exatamente do tamanho ou menorzinha em relação ao corpo humano. E tivesse a forma do corpo humano. Vamos supor, então, se eu for bem retangular, eu passo por essa porta, porque a minha forma ela coincide com a porta, eu consigo entrar. Mas se eu for assim, redondão e maior do que essa porta, eu não consigo entrar. Então, eu estou dando um exemplo assim, aparentemente bobo, mas lá na biologia da célula, é assim que as coisas funcionam, porque são interações que tem das proteínas do vírus com as proteínas da célula. Então, os cientistas vão pesquisando dessa forma. Está vendo? Tawane, ela elaborou uma pergunta que é assunto de pesquisas atuais. Quem sabe você fique com essa pergunta para o resto da sua vida e você vai ser uma cientista que vai responder isso para nós, né? Pode ser, hein? Olha lá. Então, essa tal da hipótese que eu estou falando. A hipótese é uma afirmação. Então, olha lá, a Tawane fez a pergunta e depois dessa pergunta tem que fazer uma hipótese. Vamos fazer uma hipótese a partir da pergunta da Tawane. O que é primeiro? Então, o que é uma hipótese? É uma afirmação provisória que o cientista elabora. Não é uma pergunta, ela vem depois da pergunta. Então, a pergunta dela foi: por que os animais, às vezes, não pegam uma doença que o homem consegue contrair? Então, essa é a pergunta. Eu vou fazer uma hipótese. O camundongo de laboratório não tem o receptor do vírus da AIDS. Essa é uma hipótese. Posso estar certo ou posso estar errado. Uma hipótese, então, é o que talvez seria. Exatamente. Como que você chama? Kaique falou, a hipótese é aquilo que talvez seria. Exatamente. Aquilo que você acha. É entre aspas, é um chute que você dá. Só que esse chute não é à toa. Assim, não vou ficar pensando 1000 coisas assim que vem na cabeça. É lógico que eu preciso estudar antes,
eu preciso, né? Eu vou apresentar essa hipótese para uma plateia de cientistas, eu não quero fazer papelão, não quero então eu vou estudar antes, eu vou formular uma hipótese coerente, mas é exatamente isso, é aquilo que eu acho que deve estar acontecendo. E como é que eu vou saber se é isso que está acontecendo ou não? Eu tenho que testar a minha hipótese. Então, eu vou fazer os experimentos. Então, eu vou pegar o camundongo, eu vou injetar o vírus, eu vou ver a superfície da célula do vírus, eu vou comparar com a célula humana, ver como que é a célula humana, e acabo descobrindo se eu estou certo ou estou errado. Se eu tiver certo, nossa, fico super contente, eu vou publicar um trabalho bonito numa revista famosa, eu vou ser reconhecido, os meus alunos vão defender tese, eu vou pedir mais dinheiro para a FAPESP, para o CNPq, para comprar mais reagentes para o meu laboratório, para fazer mais experiências. É isso que a gente fica fazendo a vida inteira. Não é? E se eu tiver errado? Eu vou ficar chateado, sem dúvida, mas eu não vou desistir. Eu vou fazer uma outra hipótese, quem sabe essa segunda vez eu estou certo. Vou continuar a minha pesquisa. Né? É assim que o cientista trabalha. Por isso que o título da aula que eu dei, o que é ser cientista? É isso que a gente fica fazendo. Tem gente que gosta. Nossa, tem muita gente que gosta. Se andar nesse campus aqui, muita gente adora fazer isso aí. E eu acredito que vocês estão aqui por essa curiosidade, né? Escolha de um modelo experimental que é chamado sistema modelo para testar a sua hipótese. É isso que nós já estamos falando. Eu estou colocando aqui coisas de biologia porque eu sou biólogo. Né? Então, eu me sinto muito mais à vontade de colocar coisas de biologia. Né? Mas isso é válido para outros ramos da ciência, química, física. Mas essa história de sistema modelo é bem ligado para a biologia. Né? Então, por exemplo, aqui os camundongos de laboratório, eles são muito utilizados na pesquisa, que a gente fala pesquisa biomédica. Então, é o lado biológico, é a biologia na medicina. É aquilo que tem muito aqui no campus de Ribeirão Preto, onde vocês estão no momento, é um campus que se destaca no país e no mundo nas pesquisas na área biomédica. É a base biológica da medicina. E os camundongos de laboratório, eles são o sistema modelo experimental para testar as hipóteses que os cientistas formulam, como esse que a Tawane formulou. Exatamente essa pergunta que aquela garotinha formulou. Outros bichinhos, a E. coli, que é a bactéria aqui, ó. Outros bichinhos que são utilizados, o zebrafish, que é o paulistinha, o peixinho que parece uma bandeira do estado de São Paulo, por isso que ele chama paulistinha. Esse aqui é um verme, que é o C. elegans. Células humanas, a planta Arabidopsis. Tudo isso serve para a gente fazer experimento. Tá certo? Por que eu vou escolher o camundongo e não o zebrafish e não o verme C. elegans? Porque eu vou estudar antes e vou ver a coerência da pergunta. Né? Vou ver a coerência da pergunta e vou ver qual é o sistema modelo que é mais adequado. Mas isso não quer dizer que eu não possa mudar o meu experimento do camundongo para o zebrafish. Posso fazer isso também. Bom? A drosófila, estou esquecendo da drosófila, que é a mosquinha das frutas, muito utilizado na genética, né? Para estudar as mutações. Aí você vai partir para os experimentos. Então, como eu falei, como eu sou biólogo experimental, de fazer experimento, então estou colocando aqui fotos para vocês e coisas de laboratório porque eu fico mais à vontade com isso. Então, aqui você vê muito típicos laboratórios de biologia. Então, partir para fazer os experimentos e colher os resultados, que depois, esses resultados, eles aparecem por meio desses gráficos
complicados aqui, aparentemente complicados, né? Tabelas, gráficos, redes de interação, mapas de expressão gênica, que no momento nós não vamos contar para vocês como é que faz isso, porque não é o caso. Como eu falei, que não é uma palestra de conteúdo, mas assim de bater papo. Mas isso aqui são resultados típicos que cientistas colhem das suas experiências. Né? Então, é de especialista para especialista. O outro especialista, ele já também estuda, ele vai entender aquilo que o outro está falando, e eles vão conversar uma linguagem mais técnica, mais especializada. Tá bom? E aí, faz esse resumo aqui. Ó. Formule uma pergunta, estude o assunto, construa as hipóteses, teste com experimentos, analise os resultados, tire as conclusões, veja se a hipótese é verdadeira, ou se a hipótese que você elaborou é falsa ou parcialmente verdadeira. Que é aquilo que o Kaique falou. Como é que você falou mesmo? O que talvez seria. Que talvez... exatamente. Então, você vai ver se é. Talvez, às vezes, você está 100% certo, você matou na mosca, ou é mais ou menos, está próximo. Então, isso aqui... Olha lá, e relatar os resultados. Né? Contar para o mundo científico aquilo que você descobriu. Você não vai fazer todo esse experimento, toda essa descoberta e guardar aquilo ali na gaveta e não falar nada para ninguém. Não, a ciência é uma atividade de uma comunidade. É uma atividade que a gente faz em comum. A gente comunica isso para os colegas, para a população. Tem que comunicar isso aí. Né? Então, você pode estar certo, pode estar errado. Se tiver errado, começa tudo outra vez. Você fala, não, de novo, tudo outra vez. Não vou. Mas é gostoso fazer isso daí. Depois fica que nem um jogo. Vocês não gostam de fazer esses joguinhos aí que acabam viciando? Fazer a ciência, fazer a pesquisa científica, é como a gente assistia, quando estava nessa época assistindo, assim, cientistas falando... A pesquisa científica é como uma doença. Se vier o bichinho da ciência e picar e transmitir o micróbio da doença, que é um bom micróbio, né? E você pegar essa doença, você fica a vida inteira, é crônico. Você fica fazendo isso aqui, mas você contribui, tem a sensação que está contribuindo com o avanço do conhecimento. Muito desse avanço vira bens... úteis para a humanidade, né? Ou às vezes não. Você descobre uma coisa que, não, entre aspas, não serve para nada. Mas serve. Por quê? O homem gosta do conhecimento. A gente não precisa estar sempre querendo fazer uma vacina ou fazendo um novo produto para fazer roupa. Você pode conhecer simplesmente. Oi. Como você chama? A Isabelle perguntou se a gente já fez hipóteses que foram confirmadas. Olha, felizmente sim. Felizmente sim. Algumas não e algumas sim. Mas acontece. E acontece também de a gente estar fazendo um trabalho e tem o resultado e você fala, olha, esse resultado... ele é para essa hipótese. A hipótese vem depois. Serve? Serve. Serve também, não tem problema nenhum. Ninguém diz que isso aqui não serve. Então, com o exercício de fazer a pesquisa científica, você vai ficando mais à vontade. Aqui parece que é um negócio super rígido, que a gente tem que fazer dessa forma. Essa bolinha aqui tem que depois nessa. Às vezes você está... construir uma hipótese primeiro, depois você faz a pergunta, entendeu? Aqui é meramente didático, para a gente conversar sobre o assunto, mas isso é uma coisa que vocês vão adquirir com o tempo também, não é a hora agora para... Publicação de um trabalho científico com base nos resultados e a interpretação e na discussão. O cientista tem um jargão. O que é jargão?
é uma palavra própria daquele, eu vou falar métier, daquilo que se faz específico, que é o paper. Vocês, quem for para esse lado da ciência, da pesquisa, sempre vai escutar um negócio, estou escrevendo meu paper, eu publiquei meu paper. É o resultado final publicado. E aí eu coloquei aqui umas das grandes, tem muitas, centenas de revistas científicas, ou chamadas jornais científicos, que os cientistas gostam de publicar. Aqui está uma das modernas, das mais famosas revistas, né? Mas existem muitas outras que não cabem aqui dentro de um slide. Tudo em inglês, tudo em inglês. A carreira científica, aqui, ó, aquilo que eu comecei a falar desde o início da aula. Nunca é cedo para começar a pesquisar. Você já pode começar a ser um cientista desde agora. Essas perguntas todas que eu escutei aqui de vocês, isso já mostra o potencial que vocês têm em elaborar grandes perguntas. Grandes perguntas, eu tenho certeza disso. É só dar o ambiente favorável para vocês que vai saindo pergunta. Eu poderia sair daqui agora, se eu tivesse um laboratório todo especial, pesquisar o que a Tawane, né? O que a Tawane falou, o que o colega falou, poderia fazer isso. Mas você terá que cursar uma boa universidade. Tem que cursar uma boa universidade. Não adianta fazer universidade chinfrim. Tem que fazer uma boa universidade. Onde? Aqui no Brasil. USP, Unesp, Unicamp, as federais e algumas universidades particulares também são boas universidades. Mas tem que procurar uma boa universidade, não só aquela faculdade que você vai lá quase que comprar o seu diploma. Não. E sim, procure se inserir num ambiente desse tipo que está sendo colocado aqui para vocês, que valorizem as perguntas que vocês fazem, dê condições de você fazer um trabalho, né? Lá na sua faculdade, mas não obrigatoriamente, você pode até fazer uma iniciação científica desde agora, do colegial, por exemplo, durante a sua graduação. Vá num laboratório que você mais gosta, seja laboratório, ou seja uma biblioteca, ou seja o que for, procure se associar a um professor experiente que dê atenção para vocês e vão conduzindo vocês no aprendizado. Aí você vai fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e tem que conseguir um emprego depois, né? A não ser que a pessoa seja rica e consiga fazer tudo isso sozinho, mas mesmo assim, mesmo se a pessoa for rica, ela vai querer estar no ambiente universitário formalmente, né? Não adianta a gente ficar assim sozinho, fazendo, não tem. Tem que arrumar uma colocação, disputar uma boa vaga numa universidade, um instituto de pesquisa do governo ou uma iniciativa privada particular, também tem instituto de pesquisa sério. Então você vai ser um professor ou professora universitária ou pesquisador. E aí vem a carreira universitária, que é uma coisa assim, é longo, mas que ótimo que seja dessa forma. Isso ocupa a gente a vida inteira. Principais agências de financiamento de pesquisas e bolsas no Brasil. O CNPq, as fundações de amparo à pesquisa, no estado de São Paulo, a FAPESP, e a CAPES. Alguém tem que falar isso para vocês, esses nomes. Você tem que ter, alguém tem que falar essas coisas para vocês, embora isso ainda não faça parte da vida cotidiana de vocês, mas vocês já ouviram falar. Daqui poucos anos vocês vão estar na universidade e já vão começar a ouvir falar todas essas coisas. Eu preciso arrumar uma bolsa de iniciação científica do CNPq, PIBIC, FAPESP, vocês vão escutar tudo isso aí. E, finalmente, estou acabando já, acho que é o último slide, o cientista é um cara otimista, tem que ser otimista, porque senão, na primeira derrota, a primeira hipótese que nós não está certa, se a gente for desistir, não dá. Então, eu selecionei esse slide aqui, porque sempre que a gente escuta falar, se a vida dá limões para a gente, faça desse limão uma limonada, né? Se é uma coisinha já batida, né?
E eles colocaram aqui, ó, quando a vida te dá limões, para o cientista, construa uma bateria eletroquímica. Quer dizer, esse limão seria as coisas azedas da vida, né? Então, na vida, fala, quando a vida te dá um limão, quer dizer, você está passando por um momento difícil, pega esse limão, faz uma limonada, põe água, açúcar, fica gostoso. O cientista pega o limão e vai fazer uma bateria eletroquímica. Ele se diverte com isso. O negócio do método científico, ele tem que sempre ser cumprido daquele jeito ou pode mudar, se a pessoa quiser? Pode mudar, pode mudar. Com o tempo, o que eu tenho observado, né, como cientista e professor de jovens, assim, eu noto que quando o jovem ele começa a fazer a sua pesquisa, ele procura ser super certinho. Ele vai querer fazer a coisa sem mudar muito, porque ele tem medo, ele não sabe ainda. Como a pessoa que começou a dirigir, aprender a dirigir carro, né? Ela sabe dirigir, mas ela não tem prática. Então ela vai... Não é sempre que acontece isso, porque ela vai devagarzinho, ela breca toda a esquina, você entendeu? Agora, aquele que já tem mais acostume com ele fica mais à vontade, não fazendo erros, mas ele fica mais à vontade. Então, essa mudança pode ocorrer, mas ela vai acontecendo com o aumento da experiência que o cientista vai tendo. Mas no fim, é sempre baseado nisso que faz a hipótese, depois o modelo experimental, a pergunta, a hipótese, o modelo experimental. Eu acho que a palestra do professor Geraldo foi excelente, e as perguntas, porque para você se fazer comunicar, você tem que seguir regras, seja no projeto, né? Por isso que ele trouxe essa sequência. Mas você pensa anarquicamente. E é melhor ser anárquico, não tanto, hein? Porque tem uns que são demais, né? Aí não sai do lugar. E depois, para publicar também, você tem que seguir regras. Então, chega ao ponto, aí a gente vai contar o que acontece com os muito experientes. Quando eles fazem um trabalho, eles já sabem onde vão publicar e como que a revista pede, para ganhar tempo. Isso não significa que ele está refém da publicação, é que ele acelera. Porque a natureza prega peças. Zika foi uma peça. Pegou o pessoal desprevenido. Mas vocês viram, é uma médica que teve doutorado na Unicamp, que estava lá no Nordeste, que viu que era uma microcefalia diferente. Ela observou que não era como as outras microcefalias causadas por outra doença, como sífilis, por exemplo. Ela tinha umas pregas. E ela observou, e daí, se ela não tivesse observado, ia ficar mais tempo. Alguém tem que observar. Vocês sabiam que o camundongo de laboratório... Por que o camundongo de laboratório fala camundongo de laboratório? Não é porque foi adotado pela pesquisa de laboratório. Ele é 80% parecido com a espécie humana. Isso é muito, apesar de... Você fala, pô, mas eu não pareço com aquele ratinho. Mas se você for olhar o genoma dele, os genes que ele tem, os genes que ele expressa, eles são 80% parecidos com a espécie humana. O chimpanzé, 90%, mais de 90%. Mais de 90%. Só que as experiências com chimpanzé foram proibidas, totalmente proibidas no mundo. Então, testa-se as doenças no camundongo, porque eles são muito parecidos com o homem, por incrível que pareça. Mas no aspecto, não é no aspecto. É na composição das células, nos genes que funcionam nas células do camundongo, são muito parecidos com o homem. Então, por isso que virou um modelo experimental. Agora, na época lá do Carlos Chagas, eles não tinham essa linguagem, não falava isso aí. E o Carlos Chagas, ele foi lá para estudar a febre amarela. Não foi? Sim. Ele não foi para estudar doença, já não existia ainda. Aí tinha uma pessoa, um moço que morava lá, que alertou o Carlos Chagas. Vocês precisam ler a história. A história mais linda, eu concordo com o Geraldo. Sobre Carlos Chagas, uma homenagem a eles, porque é uma história que você aprende. Um rapaz disse, olha, tem uns... Não é barata, mas fica nessas casas de pau a pique.
e de noite ela vem picar no rosto, daí barbeiro. O Carlos Chagas levou a sério. E ele, de cara, pegou Berenice, uma menina de 4 anos, e descobriu, naquele microscópio monocular, chagas aguda, quer dizer, o tripanossoma circulando. Ela durou até 80 anos, porque o Chagas, dependendo de onde se instala o tripanossoma, ele produz uma morte mais Debilita a jovem. pessoa, mas não é uma doença que mata instantaneamente quando a pessoa contrai o micróbio ali. Ela pode viver e tem mais de 80 anos, mas ela dependendo- fica debilitada, né? Ela tem um comprometimento do coração, do esôfago, do intestino, né? Mas hoje, o João Santana veio um dia fazer uma palestra. Hoje, eles estão estudando, olha que interessante, a imuno, você sabe, como é que o tripanossoma, o que ele faz, quais os mecanismos? Tripanossoma cruzi é um flagelado, é um protozoário, que você não vê a olho nu, né? Tem aquele rabinho que bate assim, o flagelo. Como que ele faz para manter a pessoa viva para ele continuar vivendo? Porque se ele mata o hospedeiro logo de cara, para ele também não é vantagem. Então, isso que a professora está falando é muito interessante. Porque, na realidade, esse tripanosoma ele deve ter infectado o homem lá em períodos longínquos da evolução do homem, e ele vai se adaptando. Então, ele se instala no homem, não debilita fatalmente a Não vítima, mata. não mata, mas ele vai vivendo. Enquanto isso, o parasita vive. Mas isso, para nós, enquanto humanos, nós não queremos isso daí, porque isso vira doença. Isso para nós é uma doença. Então, isso que a professora disse, que eles estão estudando, como é que o tripanosoma faz, né, para não matar o homem e, ao mesmo tempo, viver lá escondido dentro do corpo. E isso faz parte da relação molecular dele. Como que ele age? Vocês podem pensar também, agora vem uma ideia aí, mosquito de dengue. Ele também está se adaptando a ambientes mais diversos. Então, quais os mecanismos que você observa? Aí tem que ter uma contagem, porque não vale observar um só, né? Geralmente você tem a pergunta quando você observa um. Mas você não pode dizer que todos vão ser assim. Aí que vem a estatística que eu estava falando. Eu lembro quando a gente fez, e era o Sérgio Ferreira que faleceu agora, a gente fez uma feira, eu sou professora da Filô, me aposentei lá, eu já fazia uma feira, e veio um menino que veio catando coisa, e catou uma cigarra. E aí, o Sérgio Ferreira, num sábado, ele foi lá ver os meninos, tinha 11 anos, 10, e falou, o senhor sabe quanto tempo essa cigarra aqui levou para abrir as asas? 3 horas e meia. O Sérgio Ferreira falou, mas tudo isso ela leva? Ele falou, não, o menino. Mas para saber quanto tempo a gente tem que ver mais de 100, né, professor? Eu acho que a maior lição que o Geraldo trouxe aqui foi essa. Não deixe ninguém, nem vocês, podem deixar, abafar esse interesse que vocês têm pelas observações e fazer perguntas. Os adultos têm obrigação de responder ou procurar para responder quando não sabem. Vocês merecem esse direito, devia estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Respondam as minhas perguntas. Ou pelo menos dê atenção. Se a gente não conseguir responder, pelo menos dê atenção e valorize a pergunta que o jovem faz, né? Faça outras ou provoque uma observação, Alcaide. Tem outra pergunta surgindo aqui. Não dá dó de aplicar as substâncias no bichinho? Dá. Realmente dá dó de aplicar as coisas no bichinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Realmente, você pega um animalzinho desse e vai dar uma injeção do quê? Depende do que está estudando. Substâncias químicas, substâncias carcinogênicas. O que é uma substância carcinogênica?
que provoca o câncer. Então, os pesquisadores que estudam o câncer injetam nesses animaizinhos substâncias, por exemplo, isoladas do cigarro, da fumaça do cigarro, para provar a hipótese de que a fumaça do cigarro provoca o câncer. Então, o que eles fazem? Colhem a fumaça do cigarro, purificam as substâncias e vão injetar no coitadinho do animal. Se a gente for pensar, realmente ficar pensando, realmente dá dó. Dá dó. Né? Então, tem gente que chega lá no meu laboratório, interessado em fazer a iniciação científica ou mestrado, e chega assim para mim e fala assim, olha, mas eu não quero mexer com o camundongo. Eu faço outra coisa aqui no seu laboratório, mas não me coloca para mexer com o camundongo. Então, eu respeito isso aí. Então, tá bom. Então, a gente visita lá o laboratório, eu tenho uma saleta lá que tem as caixinhas dos camundongos e vejo a reação da pessoa. Tem gente que não suporta nem ver. Tem medo, tem repugnância, ou tem dó. Não é nem medo, mas tem dó do camundongo. Então, se isso for muito forte em você faça outra coisa. Mas eu gosto de ciências, eu quero fazer isso. Mas não tem só o camundongo para fazer, para mexer. Tem células, se for no caso da biologia, tem células, tem plantas, tem as bactérias, as drosófilas. Ah, mas eu não quero mexer com nada que é vivo. Tem química, tem rochas, entendeu? Eu tô falando, é por isso que, como eu sou biólogo, para nós fica muito mais fácil localizar assuntos de biologia. Fósseis, nossa, outro paleontologia, entendeu? Então, o mais importante nessa altura que a gente fala do campeonato é mostrar para vocês que as perguntas que vocês fazem, elas são muito importantes. E isso pode virar profissão de cientista. Qual ramo? Aí é você que vai ter maior aptidão. Tem gente que adora isso aqui. Tem gente que não gosta muito e vai mexer com outra coisa. Tá bom? A colega lá no fundo quer fazer uma pergunta. Os camundongos, eles já nasceram não tendo receptor do vírus da AIDS ou eles desenvolveram durante o tempo? É a outra pergunta. O camundongo ele já nasce tipo sem o receptor do vírus da AIDS ou eles perdem esse receptor ao longo da vida? É isso? Essa é uma outra pergunta que é pergunta de trabalho científico. Mas a gente já sabe a resposta disso daí. Eles já nascem, a espécie já não tem, eles já nascem sem esse receptor. Isso aí já foi pesquisado. Tem gente que nasce também sem. Tem gente que é geneticamente resistente ao vírus da AIDS. Olha aí, essa é a especialidade dele. Responder essas questões. Tá vendo? Essas perguntas que vocês fazem, você fala, nossa, mas essa pergunta eu vou fazer, isso aqui é um negócio. Não, gente, é exatamente isso que é assim que surgem as ideias científicas, entendeu? É só você se autovalorizar, estudar para fazer uma pergunta mais legal, mas já estou vendo que todas essas perguntas que surgiram aqui são perguntas de projetos, e se lançar nisso aí, e procurar um professor, uma pessoa que vai te orientar, né, para você não perder tempo. As experiências davam mais certo com os camundongos ou com os macacos? Qual experiência que você estava pensando? As experiências dão mais certo com o camundongo ou com o macaco? Da vacina, essas coisas. Da vacina? Então, da vacina da AIDS, da vacina da AIDS? Então, aí é que está. O caso do vírus da AIDS é um caso assim, o vírus ele infecta o homem, a espécie humana. A espécie humana ela é sensível ao vírus da AIDS, quer dizer, o homem pega a doença que o vírus provoca. Existem aqueles indivíduos que são geneticamente resistentes, mas a espécie humana... Os outros animais, o chimpanzé, por exemplo, ele é parcialmente suscetível, como a gente diz. Ele quase desenvolve a doença, mas não chega a desenvolver a AIDS propriamente dita. Se você injeta o vírus da AIDS no chimpanzé, ele desenvolve os primeiros sintomas da doença
mas não vai àquele quadro de AIDS propriamente dita. Já o camundongo, não. Você injeta o vírus da AIDS no camundongo, ele não acontece nada. Mas as experiências com chimpanzés, elas foram proibidas. Os cientistas não podem mais fazer experiências com chimpanzés. Qual que é a diferença entre vírus e bactéria? A diferença entre vírus e bactéria. O vírus, ele é uma estrutura viva, porque ele se reproduz e ele sofre mutações, ele evolui, então ele cumpre as premissas de um ser vivo, mas ele não tem vida livre. Ele precisa de uma célula para se reproduzir. Então, ele é um parasita obrigatório. Então, ele é um ser vivo o mais simples que existe. Agora, a bactéria, ela já é uma célula que tem vida livre. O que é vida livre? Se você coloca essa bactéria num meio livre de outras células, um meio que tem os nutrientes para essa bactéria, a temperatura, a umidade apropriada, ela se reproduz por si. Ela faz mitose, ela se divide. Já o vírus, não. Ele precisa de uma célula para infectar e se reproduzir. Agora uma pergunta sobre genética. Opa! Como é que alguém, tipo, os pais podem ter AIDS, mas um filho pode nascer igual o camundongo, não ter? Alguém que tem a AIDS e gera um filho que não tem. É, igual o camundongo, ele não tem como Ele não contrai a doença. Não contrai. Como é que os pais, tipo, de uma criança, eles podem ter, mas a criança não? É até possível. E isso realmente é uma pergunta de genética. Porque o que aconteceu? Quando a medicina descreveu a AIDS, né, a doença, então o que se achava nessa época? Isso foi já mais de 20 anos atrás, quase 30, mais de 30 anos atrás. Então, o que naquela época os cientistas diziam? Todo ser humano desenvolve a doença AIDS se for infectado pelo vírus. Então, era esse o conhecimento. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, apareceram alguns indivíduos, algumas pessoas, que sabidamente tinham entrado em contato com o vírus da AIDS. Eles relatavam para os médicos que eles tinham certeza que eles tinham tido contato com o vírus da AIDS, porque o companheiro dele, ou a companheira dele, tinha falecido da doença, e ele tinha um contato íntimo com essa pessoa. Então, ele tinha certeza que ele tinha entrado em contato com o vírus da AIDS, mas ele nunca desenvolveu nenhum sintoma da AIDS. E começou, surgiu um, surgiu outro. E então os cientistas se interessaram por essas pessoas e foram estudar as células dessas pessoas, as células do sistema imunológico dessa pessoa, e descobriram que essas pessoas resistentes ao vírus da AIDS têm um defeitozinho na proteína que é a porta de entrada do vírus para a célula humana. São pessoas mutantes, elas têm uma mutação genética que elas não sabiam, e, coincidentemente, o vírus entra por aquela proteína ali que é defeituosa, e a pessoa fica resistente, não desenvolve a doença, não pega o vírus. Ela pode ser infectada, mas ela elimina o vírus. Existe isso da população. Existe. Nós fizemos um estudo desse aí, há uns anos atrás, e descobrimos que tem 1,5% do alelo, quer dizer, do gene mutante, está na população brasileira. E é uma história interessante isso aí, porque esse alelo, não sei se eles já estão na época de estudar genética, é uma variante do gene, né?
O alelo mutante que provoca a resistência ao vírus da AIDS, ele foi selecionado na Europa na época da peste negra. Porque a peste matou quase a Europa inteira na Idade Medieval, na Era Medieval. Isso, mas sobraram alguns indivíduos. E esses indivíduos, eles apresentam a mutação nesse alelo. E depois eles foram se espalhando pelo mundo e tem aí, coincidentemente, a resistência ao vírus da AIDS. Se tem uma mulher grávida e ela é, como se diz, soro positiva para o vírus HIV, então, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai nascer com o vírus? O médico não sabe responder no momento. Então, ele acompanha a gravidez dessa mulher, a criança nasce e eles vão fazendo exames periódicos nessa criança. Algumas crianças, elas são soronegativas, mas outras, elas contraem, porque existe o contato, né, do sangue da mãe com a criança, o parto também, tem várias maneiras desse vírus entrar no corpo da criança. Então, é meio... No caso do vírus da AIDS, eu vi rumores, não sei se verdadeiros ou não, que na Rússia eles estão fazendo experiência com humanos. Se fosse para estudar o vírus da AIDS e achar uma solução para esse vírus que está dizimando a população, você acha que valeria a pena fazer experiência em humanos? É uma pergunta dificílima de responder, né? Porque existe uma coisa que a gente tem que se... Eu vou usar uma palavra assim, se não ficar claro, se vocês me perguntam, a gente tem que se reportar, a gente tem que se basear, a gente tem que se adequar aos aspectos éticos da pesquisa. Então, desde a pesquisa com animais, os camundonguinhos, e a pesquisa com seres humanos, nós não podemos, o cientista, chegar e falar assim, olha, convencer uma parte aqui dessa plateia, levar para o laboratório agora e testar uma substância nessas pessoas, seja ela injetável ou seja ela pingar na língua e ver o... hoje não pode fazer isso. O que tem que fazer? Você faz o projeto e propõe. Eu pretendo testar essa substância, essa vacina, esse medicamento em tantas pessoas. E você submete, leva esse seu projeto para uma equipe que se chama Comitê de Ética, e esse comitê vai ler o seu trabalho e vai ver se eles vão aprovar essa pesquisa com seres humanos. Se realmente vai valer a pena, o custo-benefício, se realmente não tem outra forma de testar. Eles vão ver tudo isso aí. Se chegar na conclusão, falar, olha, a ideia que essa pessoa, que essa cientista ou esse cientista tal, apresentando para nós, é tão relevante, tão importante, que nós vamos julgar, nós vamos aprovar o projeto dele, nós vamos liberar tantos 20 indivíduos. Então, eles lançam uma carta para esse cientista, falando, olha, a sua ideia foi acatada, foi aprovada pelo Comitê de Ética, e você vai poder utilizar 20 pessoas para testar a sua ideia. Aí está tendo assim um respaldo, uma aprovação de um comitê de ética. Toda a faculdade, o Hemocentro tem, a Faculdade de Medicina tem, a Filô tem, a Odontologia, tudo tem um comitê de ética que passa para isso aí. Então, você está me perguntando isso, é até possível, mas tem que hoje passar pelo comitê de ética. Quando você monta uma hipótese, e essa hipótese não está correta de acordo com o resultado que você obteve na sua experiência, certo, você vai tentar mudar a sua hipótese para que ela esteja de acordo com o seu resultado, ou você vai tentar, de alguma forma, mudar o seu resultado para que ele fique meio que... Olha, essa pergunta parecido de alguma maneira, de acordo com a sua hipótese. Essa pergunta é boa. Então, o cientista fez uma hipótese, foi lá fazer o experimento, fez lá e falou, estava errado. Não era isso que... Os resultados mostram que a minha hipótese estava errada. É também uma perguntinha difícil de responder. O que eu responderia é o seguinte, o que a gente... A princípio, o que eu passei para vocês, então você formula outra hipótese e vai fazer novos experimentos, mudando alguma coisa nos próximos experimentos,
para ver o que aconteceu. Mas tem uma coisa também. Aí o cara fala assim, pô, a minha hipótese estava errada, mas o meu experimento está certo. Eu fiz tudo nos conformes, a estatística está certa, eu não fiz fraude, não inventei nada, está tudo bem medido, o resultado está certo. Então, o que a gente fica diante do quê? Você tem uma resposta pronta, mas não tem a pergunta e não tem a hipótese. Aí, eu acho que não tem problema nenhuma você falar assim, eu tenho o resultado, mas eu não tenho a hipótese. Formula a hipótese, então. É um exercício mental. Nós somos livres para... O que não pode nessa história toda é o quê? Inventar, falsear, fazer coisa falsa, inventar resultado. Você tinha que fazer 10 repetições. Você faz uma, inventa 9. Não pode. Você tem que fazer 10. Né? Ou, não faço nenhuma. Eu vou pegar e vou fazer o... Eu sento, fico escondido aqui, eu vou inventar o resultado, faz de conta que eu fiz o experimento. Isso não pode, é fraude científica. Nem científica, é fraude. Não tendo desonestidade, eu acho que não tem importância você formular a hipótese depois do resultado. Pode até fazer isso, sim. Quando você faz uma pesquisa para saber mais sobre a E. coli, isso. Como que você vai ter certeza do resultado, sabendo que ela não teve nenhuma conjugação, não adquiriu nenhuma informação genética de outras células? Influenciasse o teu resultado. Isso. Mas então, aí o que acontece? Você tem que fazer um experimento chama controlado. Você tem que, pensar, estudar bastante sobre a E. coli. Você falou um negócio aí que chama conjugação. O que é conjugação? É quando uma E. coli passa material genético para outra através do contato que tem de uma E. coli com a outra. Então, passa o DNA de uma E. coli para outra. Então, você vai estudar conjugação. É possível, a conjugação é uma maneira que poderia influenciar meu resultado? Então, eu vou controlar o meu experimento para que não ocorra a conjugação. Então, sei lá o que você vai fazer. Põe lá uma substância que impeça a conjugação, separa uma E. coli da outra, faz cultura separado, mas você vai controlar todas as variáveis para não influenciar o teu resultado, sem dúvida. Né? Aí você teria certeza de que não houve nenhuma mutação? Certeza 100,0% é meio complicado. O que acontece? Aí o cientista está apresentando o trabalho dele lá, da E. coli. E na plateia tem uma pessoa que faz exatamente essa pergunta que você fez. Mas eu também estudo E. coli, eu conheço a E. coli e sei que ela faz a conjugação. Como é que você sabe que não ocorreu conjugação lá no... A mesma pergunta que você fez. Aí o cara, o que ele vai falar? O cientista, ele falou, não, a senhora tem razão, eu fiz esse controle aqui no meu experimento, então isso impediu a conjugação. Aí ela fala, então tá bom, muito obrigado. É assim que vai funcionando, entendeu? Pode ter falhas? Pode. Mas a gente vai vendo o quanto tempo o teu experimento perdura na comunidade dos cientistas. Tem experimento que não dura assim meia hora. Já é pichado, os caras falam, não serve, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Aí você pega, volta lá para o laboratório e fala, tem experimento que dura aí 100 anos e o negócio está válido. Que foi tão bem feito que... Entendeu? É assim que vai funcionando. Para testar a microcefalia nos animais, como vocês fazem? Para testar a microcefalia. Testar a microcefalia nos animais. Como a gente faz? Olha, a Tawane precisa ir para o laboratório. Não tenho resposta. Tem resposta. Tipo a microcefalia que dá nas crianças, que nasce. Pela zika? Pela zika. Então, como que você faria? Vamos ver. A gente sabe que eles querem saber se o vírus Zika induz a microcefalia. Como que você faria isso aí? Eu acho que eu pegaria o vírus, colocaria com algum animal que estaria com empenho e veria os resultados. Mas aí qual animal tem que ser? A fêmea
a fêmea de um camundongo, que eu acho. está esperando o filhotinho que está grávida né? Porque a microcefalia, eles acham que ocorre durante a gestação. Não é? Então, o que teria que fazer? Pegar as fêmeas que estão grávidas e injetar nessas fêmeas o vírus. E aí nasce a ninhada dos camundongos, e aí o cientista vai medir o sistema nervoso dele, o cérebro, em comparação com aquele grupo que eu falei para vocês, que é o grupo controle, que é o grupo que foi injetado com o quê? Só com a solução salina, a aguinha e sal, sem o vírus. Então, é o grupo controle. Então, o grupo controle, os animaizinhos nasceram com cérebro normal. E o grupo injetado com o vírus Zika, nasceram com o cérebro, a maioria deles nasceu com o cérebro diminuído. Ele falou, então eu colhi uma evidência de que pode acontecer isso aí. Está vendo?